Eu não sou minimalista, apesar de viver conforme os conceitos do minimalismo, até porque eu acredito que o minimalismo não é um destino, e sim um caminho. Então, cada um pode ter um propósito, pode ter um destino, mas cada um segue da maneira que quiser. Eu gosto de viver conforme os conceitos de minimalismo na hora de avaliar as minhas escolhas. Mas, como tudo na vida, existem os prós e os contras. Agora eu vou dizer para vocês o que eu não gosto, o lado ruim, a meu ver, do minimalismo. Oi, gente, eu sou Fernanda Peretti, do canal Tá Sobrando Dinheiro, e hoje nós vamos falar novamente de minimalismo. Antes de escutar a musiquinha da vinheta, por que você não se inscreve no canal? Porque aqui eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. Aperta no dedão se tiver gostado do vídeo. Agora, se você já é inscrito e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Bom, gente, o minimalismo entrou na minha vida só para me trazer benefícios. Eu passei da fase consumista para a fase minimalista usando os conceitos do minimalismo, apesar de não ter me tornado uma pessoa minimalista. Por que eu acredito nisso? Porque eu não vivo com o mínimo. E querendo ou não, já dando aquela resumidinha, o minimalismo nada mais é do que você viver com o que é essencial de forma mínima, ter o mínimo possível, contanto que te traga uma qualidade de vida, conforto. Você não precisa viver com tão pouco a ponto de viver com falta. Mas eu não achei que eu conseguiria me adaptar e eu também não queria viver com o mínimo. Eu gosto sim de ter uma variação de coisas, apesar de saber que eu não precise dessa variação. Mas sim, eu parei de ter em excesso coisas entulhadas e parei de consumir em excesso, coisa que antes eu fazia. Então, eu renovava esse meu estoque com uma frequência grande. Hoje, eu mantive um certo estoque, entre aspas, né? Tô falando de todas as coisas. Vou falar aqui só sobre coisas, né? Nesse exemplo aqui. Mas eu não reduzi ao mínimo. Então, toda vez que eu preciso fazer uma decisão de compra, uma decisão de um relacionamento, decisões que se baseiam em ter a mais alguma coisa, alguma pessoa, algum sentimento, eu uso os conceitos do minimalismo para poder fazer essa análise. Mas, como eu já falei, existem coisas que não são tão positivas. E eu vou dizer o que eu acredito que não seja bacana no minimalismo. Número 1, o julgamento das pessoas que não são minimalistas ou que não conhecem o conceito minimalismo. Por quê? Porque elas sempre vão dizer que você é muquirana, que você não sabe viver a vida, que a vida é o hoje, que amanhã a gente não sabe se vai estar aqui, e aquele blá 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 que todo mundo já conhece. A questão não é a gente se incomodar com o julgamento alheio, até porque eu sempre falo, gente, não se importe com o que os outros vão falar, só que a gente precisa conviver com esse tipo de julgamento, e tem hora que é um saco. Então, quando a pessoa vem falar pra mim, ai não, você tem que viver a vida, você tem dinheiro, gasta, ai você pode ter mais um, fica aquela briga, entre aspas, de alguém que pensa de um jeito, ter que viver conforme a métrica do outro. O meu minimalismo é diferente do seu. Agora, uma pessoa que não tem esse conceito na vida, ela não tem por que julgar as minhas escolhas, mas nós julgamos, o ser humano julga, e ela sempre vai te julgar com a régua dela, e ela sempre vai dizer que as escolhas dela são melhores que as suas. E ter que ficar convivendo com esse tipo de pessoa, julgamento, eu que estou aqui me expondo, mostrando as minhas ideias, eu preciso sim entender que existem outras formas de viver a vida, e que nem todo mundo precisa ser minimalista. Aliás, não existe regra para nada, mas as pessoas que não são minimalistas e que também não respeitam a opinião alheia, acham que ser minimalista é a escolha errada, é viver de forma errada. Então, conviver com esse tipo de opinião cansa e que, na grande maioria das vezes, a melhor coisa a se fazer é ignorar, deixa a pessoa continuar pensando do jeito que ela pensa e a gente continua vivendo do jeito que a gente vive. Número 2, que eu acho que é mais chato ainda, que é o julgamento de quem é minimalista. Porque o que eu sempre digo é que nós, seres humanos, somos críticos, todos, 100%. Então, nós julgamos sim a vida alheia. Nós julgamos tudo. A gente julga se a comida tá boa, tá salgada, tá doce, se o filme é bom, se não é bom, se a pessoa é legal, se ela é chata. Que cada um tem o seu próprio parâmetro. Então é normal eu ter um julgamento a respeito de tudo. Mas eu achar que todo mundo tem que pensar como eu é realmente ser uma pessoa
muito limitada. Nós temos programações mentais, correto? Já falei isso em vários vídeos. Que ela é feita, ela é construída com o percorrer do tempo. Então, se eu tive um tipo de vivência completamente diferente da sua, nós vamos pensar de formas diferentes. Podemos até ter valores parecidos, podemos ter a essência de viver parecido, mas se nós tivermos uma construção de vida diferente, nós vamos ter diferenças de pensamento, nós vamos ter opiniões diferentes, conflitos de pensamentos, e isso é a coisa mais natural do mundo. É aquela famosa frase, o que seria do vermelho se todo mundo gostasse do azul? Então, você aguentar o julgamento de pessoas que são minimalistas falando que você não é, ou que o seu minimalismo não é correto e que o dela é o melhor de todos, é você conversar com uma pessoa muito limitada. A pessoa que não entende que somos seres diferentes ao extremo, ela não merece a sua atenção. Em um dos vídeos que eu falo sobre minimalismo aqui no canal, eu estava no meu quarto, o fundo do vídeo era a minha cama. E na minha cama eu tenho 3 travesseiros, mais 2 almofadas e uma almofada redondinha. Porque eu e o marido, a gente gosta de dormir com muito travesseiro. Eu já coloco 2 na cabeça e 1 eu abraço. Então, eu gosto de 3 travesseiros. E na hora de decorar a minha cama, eu gosto de ter essas 2 almofadinhas em cada lado, mais o rolinho. E alguém entrou lá e falou assim, que minimalista é essa que tem essa quantidade de almofada? Ai, gente, dá até preguiça. É óbvio que eu não respondi esse comentário. Até porque eu já falo em vários vídeos que eu não sou minimalista. Eu vivo conforme os conceitos, mas eu estou livre para fazer as minhas escolhas. E todo momento que você está perdendo, julgando os outros e dizendo que ele está errado, você está perdendo uma grande parte da sua vida que você poderia estar vivendo. Então, naquele momento que você está destilando uma opinião negativa sobre alguém, porque você não respeita a forma como essa pessoa é, você está perdendo o seu tempo de vida ruminando ódio, desavença, discórdia, e isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, as mais chatas nem são as pessoas que não são minimalistas, porque isso a gente entende, porque existe um grande gap, né? Uma grande diferença entre a pessoa que não é com a pessoa que é. Agora, a pessoa que é minimalista, ou que vive conforme os conceitos do minimalismo, julga uma outra pessoa porque ela é diferente de você, #preguiça. Eu realmente aprendi a ignorar esse tipo de comentário e eu não convivo com muitas pessoas que vivem conforme os conceitos do minimalismo e se intitulam minimalistas, porque eu visualizo muita gente ao meu redor que é minimalista, mas nem conhece o conceito. É minimalista porque sempre viveu com o que é essencial e não foi contaminado com o consumismo, sempre teve um círculo social bem selecionado, é uma pessoa que sabe conviver com os próprios sentimentos. Então essa pessoa ela é minimalista, mas ela não sabe. Então eu convivo com poucas pessoas que se intitulam minimalistas. Então isso eu não passo pessoalmente. É sempre julgamento de internet. Aliás, internet, o seu grande defeito é poder dar às pessoas a oportunidade de destilar ódios e julgamentos sem se mostrar, né? Porque se todo mundo ali precisasse necessariamente se mostrar para fazer um comentário, com certeza a gente se livraria de muita bobagem que é falado por aí. E número 3, uma das coisas ruins do minimalismo, que na verdade não é só do minimalismo, mas querendo ou não, eu preciso encaixar isso aqui nesse vídeo, que é o nosso próprio julgamento. Sabemos que temos sim sentimentos autodestrutivos, qualquer ser humano. Essa inclusive foi uma das coisas que eu falei no meu último vídeo, que foram os 44 aprendizados que eu já tive até hoje na vida, né? Eu selecionei 44, justamente porque foi meu aniversário e eu fiz 44 anos e lá eu falo que o ser humano ele tem esses sentimentos autodestrutivos. Então a gente sempre vai se julgar e às vezes a gente vai ser muito mais exigente com a gente do que com os outros. Às vezes a gente não olha o contexto para saber se a gente pode se julgar tanto assim. E o nosso próprio julgamento com relação a qualquer coisa na vida, mas como estamos falando de minimalismo, o julgamento sobre o minimalismo também judia. E essa parte é muito ruim. Tem hora que você quer comprar alguma coisa, que você quer fazer alguma coisa e você pensa, nossa, mas conforme os conceitos do minimalismo, eu não deveria fazer isso. Meu Deus, mas eu comprei. Eu sou uma pessoa horrorosa. Eu sou uma falsa. Que é a famosa síndrome do impostor, que a pessoa, ela sabe o que ela tá falando, ela tem base, ela tem fundamento, mas ela não acredita que ela é tão boa o suficiente porque ela não é perfeita. Eu acho que grande parte dessa síndrome do impostor é isso. É você achar que você não é bom o suficiente, então você acha que você está vendendo algo que você nunca vai entregar. Então o nosso próprio julgamento sobre a gente viver ou não conforme os conceitos do minimalismo também atrapalha um pouco. E unindo o tópico 1 e o tópico 2, a gente acaba se julgando até mais porque fica escutando demais o julgamento alheio. Isso é natural, né? A gente quando escuta
demais os outros falarem alguma coisa. Às vezes a gente até acredita que isso é verdade, porque a gente também tem um auto-julgamento muito ferrenho, às vezes. Agora, de resto, como eu sempre falo, que cada um tem o seu próprio minimalismo e que você tem que adaptar o minimalismo à sua vida e não o contrário, adaptar a sua vida ao minimalismo, é que eu acho que fica muito mais leve. Então, gente, vocês concordam comigo? O mundo sem julgamento seria um mundo muito mais gostoso de se viver? Então, querendo ou não, se a gente for resumir, o lado ruim do minimalismo é sim o julgamento alheio e o nosso próprio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem comigo se vocês concordem comigo, porque às vezes vocês vão falar: Fernanda, imagina, eu não tô nem aí porque os outros falam. Eu não tô nem aí porque os outros falam, mas que incomoda, incomoda. Se você concorda ou não comigo, por que você não se inscreve no canal? É bom ter opiniões diferentes das nossas. Clica aqui na minha carinha e se tiver mais tempo, assista mais vídeos do canal.